Eu quero ler em Mateus capítulo 4, somente como uma referência, quando Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Isso foi após o seu ministério, depois que ele foi batizado, e ele ia iniciar o seu ministério, foi como uma preparação. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha o propósito. Como ele venceu essas tentações. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quer dizer, durante os 40 dias e noites ele não teve fome. Só por aqui já vamos aprendendo que o verdadeiro jejum é quando Deus ele te convoca para jejuar e você não tem fome. Se sentiu fome, encerra o teu jejum. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o jejum, essa abstinência de alimento, na verdade, ela é uma adoração a Deus, é onde a pessoa simplesmente se torna, tem uma comunhão mais profunda e alcança um senso espiritual mais afinado, e ele demonstra que não é só de pão que vive o homem. Então, está alimentando a sua alma, a sua vida espiritual. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Irmão Branham vem e diz: Jesus não estava tropeçando em pedra alguma, né? O diabo pôs lá em cima do pináculo do templo, creio que 60 metros por aí. Pula lá embaixo, mostra de vez que você é o Cristo, o povo vai crer em ti. Então veja vocês que o diabo citou a Bíblia para Jesus. Está escrito. Mas pode vir uma tentação através das Escrituras? Pode vir. O profeta através da mensagem? Pode vir. Por isso temos que pedir a graça de Deus para tudo. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, olha bem, por isso que o irmão Branham diz, a política é do diabo. O diabo é o senhor deste mundo. Mostrou a BRF, mostrou tudo. A glória deste mundo, mostrou tudo. Chapecó, mostrou São Paulo, mostrou o mundo inteiro e disse, tudo isto te darei, prostrado
me adorares. Então você veja que o diabo quer ser adorado. A grande competição no mundo é pela adoração. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Que o Senhor nos abençoe. Podeis assentar. A razão de tomarmos esta parte do jejum de Jesus é que todos os cultos devem haver a leitura da Bíblia. Tem que haver escrituras. Se você vai em um lugar e ali tem cânticos, e ali tem festa e não lê a Bíblia, eu não sei por que não leram a Bíblia. Então eu quero nesta manhã começar sobre o jejum intercessório, que pode-se usar o jejum para interceder. Interceder por uma causa, interceder pela família, interceder pela igreja, entende? Pode ser um jejum coletivo, como os judeus unidos jejuaram, oraram nos dias de Esté para a salvação da nação, para a igreja, para buscar um reavivamento, para buscar uma aproximação a Deus. No fundo, o jejum é um sacrifício que você demonstra que Deus é mais importante do que o teu pão, a tua comida. É um sacrifício. Agora, existem maneiras para jejuar. E também existem muitas armadilhas no jejum. Há pessoas, eu recordo de um certo pregador pelo rádio, que gritava: eu jejuei 40 dias para fazer esta obra. Pessoas procuram, entende, através do jejum se engrandecer. Graças te dou, Senhor, não sou como este publicano. Os fariseus faziam isto. Queria se apresentar, queria ser visto e queria glórias para si. Então há muitas armadilhas. Nós vamos chegar lá. Mas vamos agora falar sobre o jejum como intercessão. Eu quero basear naquilo que disse o irmão Brana. O irmão Brana, ele dá um exemplo. Ele diz: veja, irmão, isso na mensagem Entre Véus do ano 61, 15 de outubro de 61. Ele diz: agora veja, irmão, pode haver um pequeno sapateiro assentado lá atrás, que Deus lhe dá um desejo para jejuar por um certo missionário em algum lugar. Ele não pode ir ao campo missionário. Ele tem que consertar sapatos. Mas ele pode jejuar e dizer: Deus, coloco este jejum para aquele irmão, meu irmão que está lá longe no campo missionário. Eu ofereço este sacrifício por ele. Veja, Deus aplicará este jejum ao missionário. Então é um jejum intercessório. Este sapateiro pode dizer: Senhor, eu não posso deixar a minha sapataria. Tenho uma família para sustentar, mas eu posso jejuar e orar para que tu des força àquele missionário, porque ele está lá representando a mim também. Ele está fazendo o trabalho que eu não posso fazer.
Então aceite meu jejum em benefício dele. E Deus vai ouvir isto e aplicará esta força ao missionário. É assim que funcionamos como um corpo. Este sapateiro talvez nunca pregue um sermão na vida, mas ele está ajudando a sustentar aqueles que pregam. É a unidade do corpo de Cristo. Um faz uma coisa e outro faz outra. Alguns são chamados para pregar, outros para cuidar de sapatos, mas todos podemos interceder uns pelos outros. Uns pelos outros. Quer dizer, todos nós podemos interceder, podemos participar, podemos cooperar, podemos sustentar, vamos dizer, como Arão e Ur, né? Sustentar os braços de Moisés, enquanto Moisés intercedia. São pessoas que ajudam a sustentar o ministério, pelas orações, pelos jejuns. Então, nós como membros de um só corpo, podemos beneficiar, vamos dizer, aos demais membros. Meu corpo tem muitos membros, o teu também, mas cada membro tem uma função. E se esse membro não cumpre bem a sua função, por exemplo, o fígado vai adoecer. Se o fígado adoece, esse órgão adoece, vai dar um mal-estar em toda a igreja. Porque nós não somos membros separadamente. Não, nós somos um corpo do qual Cristo é a cabeça. Amém? Então existe essa conexão. Quando eu estou nas reuniões, exausto, lutando para orar pelos enfermos, eu sei que em algum lugar tem um pequeno grupo orando por mim, jejuando por mim. Eles não podem ir lá fazer o que eu estou fazendo, mas sua força está vindo sobre mim. É assim que opera o verdadeiro corpo de Cristo. Intercedendo, né? O irmão Brana fala desse jejum intercessório, como ele via uma certa interconexão espiritual entre os membros do corpo de Cristo e como as disciplinas espirituais de uma pessoa pode beneficiar a outras. As suas orações, o seu apoio financeiro, o seu jejum, entende? Pode beneficiar. Muitas vezes alguém diz, pastor, eu estou sempre lembrando do Senhor. Por isso que eu estou aqui. Está bem? Porque há pessoas que nos sustentam em oração. Que coloca, e quando você coloca alguém na sua oração, mesmo você tem necessidades básicas em certas coisas, e você ora por outros, isso agrada muito a Deus. E Deus é como diz, eu sei que você precisa disso, e você está intercedendo por aquela, por aquele, eu vou te abençoar. Eu vou te dar isso que você precisa. Então, quando oramos por outros, na verdade, estamos também orando por nós, porque é muito agradável a Deus
a intercessão, você se colocar na brecha por aquela família, por aquela causa, por aquele ministério, pela igreja, entende? A igreja tem que sentir, como diz, a mesma coisa, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, né? Então, o irmão Branham, ele mostra-nos que sobre essa transferência de poder, Deus toma ao seu jejum e ele é transferido para outro. Deus toma as suas orações e ele vai aplicar aonde, se você não tem alguém a quem você diz, eu entrego isso a favor daquilo, de tal pessoa. Deus vai tomar, se você diz, Senhor, eu entrego isso aqui em tuas mãos. Deus vai tomar aquilo, vamos dizer, e vai aplicar, vamos dizer, lá na Índia, para uma esposa, uma mãe que está tendo as maiores dificuldades. Essa transferência. Certa vez o irmão Branham tinha uma pessoa, olha bem, as escrituras em Romanos 8 nos diz que o próprio Espírito Santo interfere com gemidos inexprimíveis, toma as nossas orações, os nossos louvores, entende? E eles são aperfeiçoados para chegar a Deus. E o irmão Branham fala em uma de suas mensagens isto, que uma certa irmã em uma cidade, ela estava com o pulmão tão doentio, estava como um papel, e qualquer balanço, qualquer movimento poderia arrebentar. E aquela irmã teve um desejo intenso, imenso, de ir em uma das reuniões do irmão Branham. E ela sabia que seria curada, mas o hospital não liberou, a não ser que os familiares responsabilizassem. Então, os familiares responsabilizaram, contrataram uma ambulância, puseram ela o mais cômodo possível e o motorista dirigindo da maneira mais cautelosa, porque qualquer balanço poderia acontecer um desastre com o pulmão dela. E nesse momento, olha bem, o irmão Branham disse que ele estava orando, ele sentiu um desejo de orar. E ele se foi para lá o seu quarto. Eu sei que ele se afastou e começou a orar. Aquele peso, aquele sentimento. Eu creio que quando sempre sentimos alguma coisa, devemos ir atrás daquilo. Porque a inspiração sempre nos leva ao sobrenatural. Amém? E ele foi orar. Ele escutou alguém falando em alemão e sei lá, e outras línguas. Mas levou um tempo, ele percebeu que era ele que estava falando em línguas. Ele falava em línguas. Isso aconteceu enquanto aquela ambulância ia indo. E ao balançar, então rebentou o pulmão da nossa irmã, começou a sair sangue, pararam a ambulância, significava o que a morte dela. Pararam na beira da estrada ali mesmo e puseram ela
tiraram fora da ambulância e ali estava ela morrendo. E o irmão Branham diz que enquanto ele orava em línguas, ele não entendia. Mas era Deus, o próprio Espírito Santo, usando ele para interceder por ela. E ela foi curada lá na beira da estrada. E à noite estava na igreja, testemunhando. Então, o próprio Espírito Santo intercede. Mas através de quem? Deus tem que ter um elemento. É através de você, através de mim. Moisés se colocava na brecha por Israel. Você pode se colocar na brecha por alguém. Mas faça isto dentro daquela chamada que Deus põe dentro de você. Amém? Então Deus vai transferir esse benefício do jejum para aquela causa, para aquela pessoa, para aquele ministério, para aquela igreja. Deus vai transferir isso. Irmãos, é uma das coisas mais importantes. É o ministério que a igreja exerce. Porque nós exercemos um ministério de sacerdote. Deus nos fez sacerdote e reis. Rei ele não pede, ele manda. Então o que é um sacerdote? Ele se coloca entre você e Deus. Você se coloca entre seus filhos e Deus, sua família e Deus. Você vê aquele irmão com problema, aquela irmã com problema, transfira para ele algum benefício. Não só as orações, mas até jejum. Mas eu não sinto, pastor, de jejuar, eu não... Irmãos, temos que pedir a Deus, Senhor, me desperta para jejuar, para orar. Me acorde, me faça eu sentir desejos. Me dê esse espírito de clamor, espírito de intercessão. Então você tem poder. Você tem poder. Você pode transferir esses benefícios para os demais. O benefício do jejum é possível porque todos os crentes fazem parte de um único corpo místico de Cristo. E o que um membro faz pode afetar todo o corpo, pode trazer benefício, mas também pode trazer problemas para todo o corpo. Vocês recordam do caso lá em Jericó, daquele que Acã não era para pegar nada daquela cidade de Jericó, tá? Estava amaldiçoada. E aquele soldado, aquele judeu, ele viu ali uma cunha de ouro, ele viu ali uma capa babilônica, ele viu ali umas coisas bonitas, e ele deu um jeito, escondeu, levou para sua casa, cavou ali na sua tenda, ali debaixo, na sala, tampou, escondeu tudo. Ninguém viu, vai ver que nem a família. E estendeu o tapete e foi tomar chimarrão. Sentou ali e foi tomar chimarrão com os vizinhos.
E Israel tinha que lutar na próxima, uma vila pequena, uma cidade pequena, só de 12 mil habitantes. E levou uns 3 mil guerreiros e perdeu. Correram, fugiram. E foi morto 36 israelenses por causa da culpa. Por causa da culpa do irmão Acã. Olha bem. É como diz o irmão Brana, teus pecados podem impedir que as pessoas sejam curadas. O pecado dos crentes pode impedir o progresso da obra, pode impedir a manifestação de Deus. Então, Josué foi orar, desesperar com os anciãos, o que vai agora, Senhor? Essa gente saber que nós perdemos para aquela cidadezinha ali, eles vão se reunir e aos milhares virão e vão nos varrer da face da terra. E estava eles ali com poeira sobre eles, com a roupa rasgada, mostrando tristeza, e com o rosto no chão, na frente da tenda de Deus. E Deus disse, levanta daí, rapaz. Israel pecou. Pode ver que Deus não diz, Acã pecou. Não, Acã era um membro. Era um membro. Por isso Deus diz, Israel pecou. E por isso não pode subsistir diante dos seus inimigos. E eu não estarei convosco enquanto não tirar isso. Enquanto não for tirado isso. Agora, quem era de Israel? Reúna as tribos. Deus separou a tribo de Judá. Depois chegou casa por casa daquela tribo. Foi escolhido aquela casa, foi até que chegou na pessoa, no problema. Josué chegou e disse, dê glória a Deus, meu filho, o que é que você fez? Ele foi sincero. Eu menti, eu tomei aquilo, isso. As pessoas correram na tenda dele e ali estava a prova. Trouxeram ele e apedrejaram as crianças, os jovens, todos os membros daquela família, a mulher, até os animais, tudo foi morto. Você sabe que o pecado traz desgraça não só para a pessoa que pecou, mas como membros, nós impedimos a obra de Deus avançar. Por quê? Somos um só corpo. Há poucos dias me entrou um pequeno espinho aqui, ó. Ainda está uma coisinha aqui, mas já saiu. E aquilo incomoda um corpo estranho dentro do nosso corpo, um espinho, por menor que ele seja, incomoda. Todo o corpo sente. Não, foi lá na ponta do dedo, tá? Mas todo o corpo sente. Quando aquilo roça em alguma coisa, entende? Se o fígado está doente, o corpo sente, tudo adoece. Então, irmãos, é preciso que tenhamos esta consciência que nós somos um só corpo. E é ensinado que se deve vestir assim, irmãs, homens, é isso, todo o corpo. A menina é criancinha ainda, só tem 5, 7 anos, pode
Não, você tem que vesti-la como uma crente. Qual a diferença da Coca-Cola grande de 3 litros e aquela cocazinha de poucos ml? É só o tamanho do frasco. Mas o conteúdo é o mesmo. É o mesmo. Se cremos que a mulher não deve cortar o cabelo, você simplesmente, vou consertar, vou aparar. Você simplesmente atrapalha a marcha da igreja assim. Então vou me desviar, vou ir embora. Não, não é isso que tem que fazer, é se converter, é obedecer. Deus quer obediência. Então, essa é uma compreensão mais ampla. Cada um devemos ver isso, irmão, da unidade espiritual da igreja e também da intercessão mútua entre os crentes. Na mensagem Comunhão, o irmão Branham também aborda brevemente esse tema. Ele diz que quando o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E da mesma forma, quando o membro se fortalece, através do jejum, essa força pode ser direcionada para fortalecer outros membros, conforme a orientação do Espírito Santo. Aleluias por isso, né? Agora vamos falar sobre o jejum e a oração. O irmão Branham pregou uma mensagem, 1º de janeiro de 56, interveio entre o véu, creio que é isso aí, né? Em Jeffersonville. E o irmão Branham apresenta o jejum, nessa mensagem ele fala muito sobre isto. Como falou aqui sobre o sapateiro, ele apresenta o jejum como uma disciplina espiritual fundamental para o crente entrar mais em Deus de uma maneira mais profunda. Há uma pergunta e resposta, irmão Branham, o que eu devo fazer para quê mesmo? Para fortalecer. O irmão Branham responde que deva ler a Bíblia e orar para caminhar mais profundamente com Deus. E aqui ele coloca não só a oração, mas o jejum juntamente. E quando se une essas duas coisas, o jejum e a oração, irmãos, você tem uma arma, mas você está ancorado, sustentado pela obediência. Em primeiro lugar, a palavra, a obediência a Deus. E o jejum e a oração é uma arma tão poderosa que Jesus mesmo disse que certas castas de demônios, certos tipos de diabos, eles não vão sair, sai em nome de Jesus. Eles vão sair, mas com oração e jejum. Lembra quando Jesus desceu do monte, encontrou os discípulos ali, ao redor de um rapaz, sofrendo epilepsia, e o pai veio e disse, os teus discípulos não puderam fazer nada? E depois os discípulos perguntaram a Jesus, por que não podemos nós fazer isto? Jesus disse, olha, há castas de demônio que não se pode expulsar a não ser com oração
e jejum. E esses demônios, às vezes, estão aí amarrados em um nó na vida e a pessoa não consegue, está paralisada, está patinando. É um espírito. Você percebe que é um espírito que não te deixa avançar. Irmãos, põe as coisas bem direito diante de Deus. Ore e jejue. E expulse esse espírito. Há certas coisas que tem que ser assim. Expulse esse espírito. Mas com o jejum certo, no espírito certo. Então aí sim você pode vencer qualquer obstáculo. Qualquer obstáculo. Em primeiro lugar, o que se precisa é identificar o adversário. Vamos dizer, às vezes a pessoa está amarrada com o espírito de adultério. Cometeu adultério e não fez uma confissão, fez uma confissão de meia boca. Aquele espírito está sobre aquela pessoa. Aquele espírito errado. Porque ela ou ele violou o casamento, quando a Bíblia diz os dois serão uma só carne. E aquilo atrai um espírito de adultério. De adultério. Eu já vi em minha vida pessoas que não conseguem se libertar desse espírito, da bebida, ou da mentira, ou do engano, da trapaça. Ela tem que identificar. E, segunda coisa, tem que querer realmente ser liberto disto. Tem que querer. Porque se não, no fundo, não quer, gosta daquilo, é como disse o irmão Brana, quando aquele homem gigante veio, queria lhe bater no púlpito, e ele disse, você vai cair aos meus pés. Ele, vamos dizer, fora do microfone, falou para o homem. O irmão Brana não fazia show. E o camarada desmoronou na frente dele. Alguém disse, por que você não orou para que ele fosse liberto daquilo? Irmão Brana disse o seguinte, ele gostava daquilo. Ia nas igrejas afrontar. Ele gostava. Então se a pessoa defende uma pauta aí e não olha da maneira espiritual, da maneira cristã, você vai lutar muito tempo com isso aí. Por isso é necessário, irmãos, seguir a orientação bíblica, a orientação ministerial. Se você quer a libertação desse fardo. Agora se começa a justificar, não, isso é por causa disso, isso é por causa de uma ansiedade, isso é por causa daquilo, isso promove isso. Não todas as doenças são demônios. Começa a partir daí, não importa. Você tem que identificar e daí você vai poder enfrentar aquilo. Enfrentar aquele desafio. Então, nessa mensagem, Intervel, o irmão Brana, ele apresenta o jejum como uma disciplina espiritual fundamental
para que a pessoa entre em uma comunhão mais profunda com Deus. É a maneira de se aprofundar. É orar, é jejuar e ler, estudar, meditar. Eu não gosto muito desta palavra ler. Ler, não, mas meditar naquilo que lê. Entende? Então, porque há uma conexão entre o jejum e a capacidade que o crente tem de entrar além do véu. Vocês lembram da mensagem véu adentro? Cruzar aquela cortina e cruzar ali e ir para aquele lugar santíssimo onde está a presença de Deus, que representa a terceira etapa, o batismo do Espírito Santo. Deus, ele está lá, naquele lugar santo dos santos. Então, ali está, irmãos, a maneira que tem que se aprofundar mais em Deus. Irmão Brana, você leia essa mensagem, estude-a. As pessoas ali no acampamento Israel, todo dia caía o maná. Eles saíam, pegavam, repartia, porque cada um pegava a quantia que ia comer, não podia deixar resto. Havia alegria. E aquele tabernáculo era dividido em 3 seções. Havia o pátio, o quintal, vamos dizer, lá na frente, quintal na frente. E ali naquele quintal havia o altar de bronze, havia a pia de água onde se lavava, e os únicos que poderiam entrar por aquela porta era só judeu, era só israelita, gentil não podia entrar. Então, e essa porta representa Cristo, o crente entra ali. A primeira coisa que tem que aceitar é o sacrifício que se oferecia. A segunda coisa tinha que representava o batismo nas águas, aquela pia. Mas ali estava do lado de fora do templo. As nuvens, o sol, o sol era coberto, representa a vida uma hora está bom, outra hora a coisa encrespa, fica difícil e está sujeito a todas as intempéries. A primeira etapa, justificação, é isso. Mas vamos para dentro, no primeiro átrio, ali a situação é melhor. O que há nesse primeiro átrio? O que existe ali? A mesa com os pães da proposição, o candelabro com 7 candeeiros de ouro, né? Com as luzes. E havia também o lugar de colocar o incenso antes da cortina que separava este primeiro átrio do lugar santíssimo, aonde estava Deus. Só o sacerdote podia entrar uma vez por ano ali, quando era sacrificado o cordeiro pelo pecado de toda a nação. Então o sacerdote entrava ali com um tanto de sangue e ele respingava sobre a arca da aliança, aonde era o propiciatório, aonde Deus encontrava com a pessoa. E ali havia aqueles 2 anjos enormes tocando a ponta de suas asas. E a glória de Deus estava ali naquele lugar. E havia, antes de entrar ali, aquele lugar do incenso.
que representa o louvor, a adoração. Você não entra ali com brigas e disputas, não. Tem que pôr a sua vida dentro daquilo que apresentamos por aí, não é, irmão Beto? Tempo de adorar. Cadê irmão Beto? Já foi arrebatado. Ou não? A adoração. E aquele véu representava o corpo de Cristo, a carne, que morreu lá na cruz. O Espírito saiu dele, ele expirou e o véu rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima. E hoje todos nós podemos entrar ali. E aquele lugar era protegido com couros, couro de texungo, não sei, golfinho, sei lá o que é. Então, os outros lugares eram cortinas, mas ali não, era pele. E isso mostrava a intenção de Deus de viver debaixo de pele branca, pele negra, pele morena. Entende? Então o véu rasgou e Deus enviou do seu Espírito no dia do Pentecoste para viver na igreja. Aí está a vida mais profunda do cristão. É uma vida cheia do Espírito Santo. Não é você conhecer mistérios, explicar tudo, não. Você tem que ter o testemunho de Cristo junto ao teu espírito, dizendo que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. É o que Paulo ensina, que o Espírito de Deus confessa junto ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Este é o relacionamento que o irmão Branham interessava. É o que ele diz que não veio para levantar um povo ao redor de si, ou de um grupo, mas que cada um individualmente tivesse um relacionamento vivo com Deus. Amém? Então, como podemos chegar a isto, irmãos? Entrar além do véu. Você pode... Além do véu, representa o batismo com o Espírito Santo. Você entra ali nessa vida mais profunda. E você sabe o que havia dentro da arca? Havia as tábuas da lei, havia o cajado de Moisés, a vara de Moisés, de Arão, porque foi colocada diante de Deus. E Deus disse, vou fazer terminar essa murmuração, porque cada um achava que tinha a palavra, tinha o chamado. É igual hoje em dia. Pessoas que querem ministério e não têm chamada para isto. Resultado, Deus disse, eu vou provar quem eu chamei. Cada tribo traga o seu cajado. E trouxe ali, os chefes trouxe os seus cajados, escrito de qual tribo, e com a sua genealogia, e colocaram os 12 na frente de Deus. E em uma só noite, olha bem, uma noite, não foi nem 24 horas, a vara de Arão reverdeceu, criou casca, deu galhos, deu folhas, deu flores e deu frutos. Isso mostrava o quê? Que a vida está aonde? Além do véu. E aquele maná que se pegou lá fora, um dia uma quantia, no outro dia lá fora estaria podre. Mas aqui puseram naquela panela dourada e na frente de Deus ele permaneceu novinho, com sabor de novo. Isso mostra que ali está Deus. Não é você estar em uma religião,
Você tem que ter essa profundidade, essa vida, essa comunhão com Deus, cada um de nós. Aleluias. E qual a maneira de entrar ali? O profeta nos mostra que é através da oração, da meditação e o jejum. Você já jejuou para receber o Espírito Santo? Você já buscou a Deus nesse sentido? Ou não, sou batizado, está tudo bem. Você sabe que o batismo é simplesmente um passo para que você receba o Espírito Santo? Você aceitou Cristo, você se batizou, você tem que santificar, mas tudo isso são passos. Mas a promessa é: arrependa-se, seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Não os dons, mas o dom. Aí está uma vida profunda. E eu quero dizer a vocês que este é o ponto principal. Não é o quanto você conhece da mensagem, da Bíblia, mas até que a altura, o autor da Bíblia vive em você. O problema é que muitos aceitam Cristo, são batizados e param. Acha que é tudo. Não, não, não. Para o arrebatamento, lembra as virgens prudentes? Elas tinham azeite. Então não se conforme de ter só uma porçãozinha. Não seja um crente pobre, mas leve de reserva. Vai me chamar de fanático. É melhor ter o azeite de reserva do que correr o perigo de ficar fora do arrebatamento. Daí o irmão Branham diz assim: existe um lugar, amigos, onde você pode entrar além deste véu. E quando o mundo exterior não significa mais nada para você, é quando você pode se fechar numa comunhão tão doce com Deus que tudo mais perde seu significado. Vamos só mais um item aqui. Essas coisas nós estamos falando, vendo, pelo ponto de vista de um profeta, de um homem espiritual. O propósito há um propósito para jejuar. O jejum não é simplesmente uma mera abstinência de alimentos, mas o jejum significa subjugar a carne para que o espírito tenha preeminência. Quer dizer, enfraquecer a carne. Eu não consigo, pastor, vencer isso e aquilo. Pode sim. Você pode enfraquece essa natureza. E olha bem. Então, quais são os propósitos? Enfraquece a natureza física enfraquece a natureza carnal, né? E ao mesmo tempo o jejum fortalece a natureza espiritual. O jejum ajuda o crente a vencer os desejos carnais. Por isso, irmãos, não há desculpa. Não consigo. Achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Vença essa carne, ou ela vai te vencer. Depende a quem você vai alimentar mais, se é a Deus ou a tua carne. Paulo diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito. E quem vai vencer, chefe? Disse ele: a quem eu alimentar mais.
Então, irmãos, serve para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. É isso aí. Eu conheci alguém que, quando jovem, jejuava diariamente, sempre. Foi como venceu as tentações, entende? Pela oração, pela vigilância e pelo jejum. Não importa saber quão forte seja a tua natureza. Você tem essa natureza carnal. Enfraqueça ela através das orações, da obediência, do jejum. Aí você vai viver bem melhor, como disse Jesus. Para orar para que não caiais em tentação. Então, o jejum, ele facilita essa entrada além do véu, para que tenha uma vida de comunhão mais íntima com Deus. Nós vemos na nossa leitura aqui que Jesus, ele, logo depois do seu batismo, ele foi ao deserto para ser tentado. E no livro de Lucas, quando a Bíblia diz que o diabo se retirou por algum tempo. Você acha que é só uma vez? Não. O diabo, ele retorna. Se tem uma coisa que é preciso copiar do diabo, é essa perseverança. O diabo persevera, ele tenta hoje, não consegue com uma coisa, ele vai por outro lado. Então, amados, o jejum, ele leva a enfraquecer a natureza da carne. E segundo o irmão Brana, há muitas vantagens na oração durante o seu período de jejum. Eu vou deixar isso aqui, talvez eu continue pela tarde a falar sobre o jejum. Então vocês pare, analise, ouça e depois você pode fazer suas perguntas, manda e nós estaremos procurando a maneira para vos ajudar, respondendo. Tudo segundo a visão profética. Nós não vamos falar segundo a visão religiosa, segundo uma visão teológica aí desses mestres, não, mas eu creio no profeta, cremos no profeta, então vamos seguir a visão de um profeta. Um homem que viveu com Deus, andou com Deus. Vamos ficar de pé.